Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Qual o panorama histórico, socioeconômico e territorial de Governador Valadares? Para conversarmos a respeito, recebemos no ED Pesquisa de hoje o professor Luan Sodré, que é graduado em História, Administração e Ciências Contábeis, coordenador do curso de Administração da Univale e mestre em Gestão Integrada do Território. Luan, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Muito obrigado. Prazer ter você aqui, Luan. E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa, que tem o título Das Oportunidades ao Esvaziamento, um panorama histórico, socioeconômico e territorial de Valadares. Então é um tema muito instigante. E aí eu queria que você explicasse para a gente qual foi o seu objetivo principal com essa pesquisa e o que te motivou a pesquisar a história de Valadares. Isso. O objetivo principal foi caracterizar o município de Governador Valadares nesses aspectos. Entender um pouco a questão da história, para a gente poder fazer algum paralelo e compreender alguns paradoxos, principalmente voltado para dados secundários da questão socioeconômica. Então a gente parte de alguns dados, como falei, secundários, através de informações do censo, informações da Fundação João Pinheiro, traz esse panorama, principalmente atual. Então a gente faz um olhar atual que volta para trás para compreender a história e tentar entender essas nuances que permeiam a questão econômica, a questão social dentro do município. Isso é interessante, porque você, ao fazer esse resgate histórico, você, na sua pesquisa, você apresenta aí períodos da história de Valadares, e em determinados períodos, alguns fatos que se destacam, em termos de oportunidade, dentro da própria cidade e do desenvolvimento da cidade. Queria que você explicasse para a gente um pouco desses eventos, dessas características, desses períodos. Eu gosto muito do termo que o professor Aruf usa nas suas diversas escritas sobre a terra da promissão. Valadares, antes de ser chamada de Valadares, ainda Figueira, ela traz algumas coisas que promove uma perspectiva de o lugar onde você vai ter sucesso, a terra da promissão, É o lugar onde você vai buscar riqueza econômica, você vai buscar meios materiais, e a partir daí ela começa a ser explorada dentro da sua nuance natural, aí você passa por ciclos, exploração da madeira, da Mata Atlântica, da mica, que era uma área bastante rica, e você percebe dentro dessa perspectiva exploratória aí as nuances que vêm e que vai trazer esse paradoxo entre a perspectiva da promissão e o processo de esvaziamento e fluidez desses bens materiais que tem na região. E aí você traz, você citou o termo esvaziamento. Como que a gente pode pensar o processo de esvaziamento de Valadares? O esvaziamento simbólico, mas ele é muito mais voltado para a questão tanto da migração, que é uma área forte em Governador Valadares, quanto o processo também de esvaziamento da matéria-prima que foi explorada num determinado período e que se esgotou, e gerou esse esvaziamento material para a cidade, esse esvaziamento de oportunidades, antes terra da promissão e agora uma cidade que patina em questões econômicas, apesar da sua área estratégica, está bem localizada, e não ter uma área voltada muito para o setor terciário, o setor de serviços, comércio, sendo o seu maior foco. Então tem essa questão do esvaziamento. E aí é interessante, porque você faz a perspectiva histórica a partir dos ciclos, e você traz um dado momento da história que é o processo da migração. Valadares é conhecido por ser uma cidade mundialmente conhecida pelos processos migratórios, tanto dos valadarenses que vão para outros países, mas também de algumas comunidades específicas que vêm para a cidade. Como que esse processo migratório marca aí essa cidade como uma possibilidade de oportunidades e, ao mesmo tempo, de esvaziamento? É interessante que o Governador Valadares ela não só exporta mão de obra para os Estados Unidos e Portugal, como se imagina. Valadares também exporta mão de obra, principalmente para o Brasil, para outras regiões. Então, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo também recebem comunidades de valadarenses que saem em busca de outras oportunidades, de empregos mais estratégicos, e com certeza no histórico familiar de todos nós, inclusive meu, embora eu não seja daqui, de ter pessoas que estão em outros lugares e também pessoas que vieram para cá, nesse trânsito em busca de oportunidades. A sua fala é importante, porque de certa forma a gente tem uma concepção, do senso comum, é evidente,
de que valadarenses necessariamente quando saem de Valadares vão para os Estados Unidos ou para Portugal, e não é isso, né? Não, não é isso. Inclusive tem comunidades em Rondônia, né, de valadarenses, regiões muito mais afastadas. Então ele exporta desde 1950, 60, mão de obra para outros lugares do Brasil, principalmente. E isso é importante, né, essa compreensão, porque isso traz um impacto nos fatores socioeconômicos da cidade, né? Queria que você falasse para a gente como que os fatores socioeconômicos também são impactados, né, nesses ciclos históricos, né? E como que a gente pode pensar aí aspectos socioeconômicos considerando essas especificidades desse lugar, né, desse território? Certo. A perspectiva parte de um baixo dinamismo econômico da sociedade. Então você tem hoje 32% da cidade tendo como fator econômico o comércio, né? E depois disso você tem a indústria, que é 8%, e baixíssima participação da agropecuária, né? Uhum. Então você tem uma cidade também alta em concentração em administração pública, que também já por natureza tem o seu baixo dinamismo de contratação e de demissões, né? Então você faz com que as cidades girem em torno do entreposto comercial, da mesma forma como já escrevia os autores anteriores sobre o histórico. A gente nasceu de um entreposto comercial e hoje permanece como um entreposto comercial, sem dinamismo da indústria, mesmo estando numa região que você tem fácil acesso e ligação com três rodovias, né, importantes. Então, na sua pesquisa você aponta isso, né, que Valadares ela sobrevive, vamos dizer assim, né, principalmente dos serviços, né, do comércio e do serviço público, né, das pessoas que trabalham na administração pública, e que isso não é diferente do passado. Na verdade, a gente caminhou para uma possibilidade de um processo industrial. Já tivemos indústrias de renome, de relevância e que foi esvaziada, foram fechadas e foram encaminhadas para outros lugares. Então, hoje a gente continua sendo um entreposto comercial da região e que, como polo, por ser uma cidade maior entre várias cidades vizinhas, ela não está atraindo como a gente imagina que deveria atrair essa população. Está tendo migrações internas entre os municípios menores, mas a nossa capacidade de atração ela não é tão forte. Então a gente tem um movimento de trânsito de pessoas de cidades de pequeno porte, vamos dizer assim, né, que estão no entorno de Valadares e que vêm para Valadares, é isso? Isso. A gente tentou investigar justamente isso. Por que as pessoas preferem fazer esse trânsito em menores cidades, né? Qual que é a nossa capacidade de atração, e não só a capacidade de atração, mas de retenção dessa mão de obra como uma cidade polarizadora, né? E comparando ela a outras cidades que exercem essa mesma influência nas suas regiões. Na mesma proporção, né, de tamanho da cidade. E aí, na sua pesquisa, né, você traz também a dimensão territorial, né, que é importante até para pensar, né, o planejamento urbano, né, a relação com o entorno, né, a discussão regional. Como que você analisa essa dimensão territorial? É uma cidade que tem uma população no entorno, ela é a maior cidade do entorno, né? É maior que Teoflotone, maior que Ipatinga, só que a gente percebe justamente essa questão. O fator comercial, o fator de ser uma cidade comercial, ela não gera esse dinamismo que a gente percebe no PIB, no valor agregado bruto, em relação a esse tamanho, né? É uma cidade grande em questão populacional, mas a geração de riqueza dela nesse valor ela não age da forma com que a gente imagina que ela deveria agir, né? E essas nuances que chamam a atenção para poder fazer uma análise mais robusta, né? E aí nessa dimensão territorial a gente percebe, né, uma modificação do planejamento urbano, a existência, por exemplo, de vários bairros que têm surgido na cidade. Né? Como pensar esse movimento, esse processo, considerando aí, né, tantas questões de oportunidade para ir para os Estados Unidos, né, e esvaziar a cidade, ou é justamente o contrário, né, o reflexo dessa falta, né, atualmente de possibilidade de ir, por exemplo, para os Estados Unidos e ter que ficar aqui e a cidade está crescendo. Como que você avalia esse processo de crescimento da cidade a nível urbano? Isso. A pesquisa ela perpassa mais por uma questão dos valores de aluguel, né? Então, independente de qual é a localidade, seja bairros, né, mais próximos do centro ou bairros periféricos, eu faço uma análise de qual o valor que se paga de aluguel na cidade. E aí, nessa avaliação, a gente chegou a uma conclusão de que o aluguel que se paga em Valadares ele está mais alto do que outras cidades, não com o mesmo porte populacional.
que a pesquisa ela também pega cidades menores, cidades polarizadoras, mas que ela destoa bastante até mesmo da taxa de desocupação de imóveis. E aí ela foge um pouco da ideia da lei da oferta e da demanda, né? A gente podia imaginar que o valor alto ele vem de uma alta demanda, quando na verdade a gente tem 17,5% de imóveis desocupados, também uma taxa maior que outras cidades que foram avaliadas. Então, esse processo, essa análise de valores de aluguel, a gente começa a ter alguns aspectos que a pessoa para morar vai pagar mais caro, aí ela vai preferir talvez morar numa área periférica. Aí faz uma análise também da questão da violência, né? Que a violência nossa ela é localizada. Então, entre fazer morar, né, ter direito a acesso à moradia e ter essa questão, ele vai preferir ir para a cidade que ele tem uma rede de apoio maior, que o índice de violência é menor. Então, vai reperpassando essas análises, né, esses dados socioeconômicos para poder fazer um perfil de expulsão da população. Por isso que, muitas vezes, não tendo oportunidade aqui, ela vai buscar oportunidade em outros lugares, nos Estados Unidos e fora também, não só fora do Brasil, como fora de Valadares, dentro do próprio Brasil. E aí você trouxe o exemplo da violência, né, como um fenômeno, né, que afeta os aspectos socioeconômicos, né, da cidade. Quais são os outros fenômenos, vamos dizer assim, né, que a sua pesquisa conseguiu capturar para compreender, né, esse panorama local que afetam, né, todo o ciclo, né, inclusive econômico da cidade? A gente fez uma análise da questão da educação, né, a gente não teve uma informação muito conclusiva sobre o nosso índice educacional, né, em relação às outras cidades que foram avaliadas. O que chamou atenção também foi a questão do valor do salário, do valor da remuneração das pessoas. E o que chamou mais atenção ainda é a remuneração do setor da área da saúde, que quando a gente abre um pouco a lente e observa quanto que se paga em cidades do mesmo porte populacional, a gente está muito mal classificado, né? Então, de 26 cidades com o mesmo porte populacional de Valadares, a gente ficou em 21º, né, nos menores valores pagos para o pessoal da área da saúde. Então, aí a gente não fez um mapeamento mais amplo disso, mas a gente começa a ter, será que a gente também não está exportando essa mão de obra que não está sendo valorizada na cidade, né? Então, a gente fez, e por ser uma cidade comercial, fazer uma comparação de valores médios pagos, né, valores em salários mínimos, a gente também consegue perceber que existe um valor que então não tem uma valorização muito grande em relação à mão de obra local. Então, isso também pode ser, né, pode induzir a um fator de que está sendo um fator de expulsão da população. Valadares também, nos últimos anos, ela toma uma outra característica, né, que é de ser um polo educacional, principalmente para a formação a nível superior, né? Como que a sua pesquisa identifica, né, esse processo e se seria de fato isso um novo ciclo da cidade? Então, justamente foi um fio condutor da pesquisa pensar que outras cidades também têm essa mesma vocação. Por exemplo, pensar que Ipatinga tem um IFMG, um IF Sudeste, IF Sudeste não, tem um Instituto Federal de Educação, Coftel Otoni tem uma Universidade Federal, Valadares também tem uma Universidade Federal, e a gente percebe que você vai atrair essas pessoas para fazer uma sazonalidade, né? Então eles vêm, estudam à noite e vão embora, eles contribuem para a própria questão da educação. Mas, por exemplo, você não tem muitos alunos não alugam imóvel, né, para morar aqui, para passar os dias. Então, isso também afeta essa capacidade dela de atração. Muitos imóveis desocupados, e você percebe que em outras cidades estudantis, você tem essa atração, esse boom imobiliário, que a gente percebe que aqui não tem ocorrido. Então, foi uma das contribuições que a pesquisa ajudou a pensar. E qual análise pode ser feito disso, por exemplo, né, de ser, por exemplo, Valadares, nesse contexto, um território aí de passagem, né? Eu venho, estudo e volto para minha cidade. Como analisar isso? Então, pensar que a cidade ela não está oferecendo hoje oportunidades para que essas pessoas, além de passarem, formarem, ficarem, né? Então, é o poder de retenção dessas pessoas. Se tivesse uma economia mais dinamizada, você teria uma retenção maior dos médicos que a gente forma, dos advogados que a gente forma e de outras várias profissões, dos administradores, dos contadores, e manteria um mercado dinâmico para absorver essa mão de obra que se forma, para que eles pudessem permanecer na cidade e poder morar. E aí a pergunta de ouro nesse contexto né, diante desse cenário, o que fazer para mudar, né, esse diagnóstico que foi feito?
Então, tudo leva a crer que seria interessante um processo de industrialização mais interessante para a cidade. A indústria, como a gente percebe em Ipatinga, ela faz com que a dinâmica da cidade tenha um impacto significativo, mas não só através da própria indústria. A gente percebe também que a remuneração da área de arte e cultura também é muito relegada, né, para a cidade. Então, talvez, se a gente se tivesse políticas de incentivo para a área, é uma coisa de longo prazo, né? Para essa área, você poderia atrair novas fontes, né, de cultura, seria um polo cultural, um polo artístico. Você teria também um impacto isso numa redução de violência. E você estaria também tendo uma cidade que tem uma absorção de mão de obra que geraria também em torno dessa área, arte e cultura. A sua pesquisa ela se deu no contexto do mestrado em gestão integrada do território, né? Como que foi essa experiência do mestrado para te ajudar a fazer essa análise, esse panorama da própria cidade de Valadares? Foi extremamente enriquecedor, né? Porque você tem contato com diversas possibilidades que em outros momentos você não tem, então isso ajuda você a abrir a mente, o olhar para as temáticas e ficar mais sensível às situações que para além daquilo que você estuda, né? Você é um mestrado interdisciplinar, você consegue ter contato com outras áreas das quais você não formou, mas para poder conseguir abrir essa possibilidade de olhar, de reflexão. Na sua pesquisa com esse panorama, né, da necessidade de mudanças mesmo, né, socioeconômicas, das oportunidades, né, para aqueles que estudam, para os próprios profissionais, né, qual a mensagem que você deixa para, né, quem está nos assistindo, para poder pensar aí, né, a importância no primeiro momento de conhecer a história da cidade, né, e de conhecer um panorama, né, de como que a cidade está hoje. É interessante que no próprio mestrado eu tive a oportunidade de conhecer o museu da cidade, né? Então, visitar o museu da cidade te dá a possibilidade de pensar como foi no passado, né? Fazer as reflexões daquilo que constrói, né, simbolicamente e a questão mesmo das relações de poder, para poder refletir naquilo que a gente quer para o futuro. Então, a história ela sempre está aqui para pensar, ela é sempre colocada à prova para pensar quais são os passos que a gente quer daqui para frente. Pensar o presente, entender o presente, refletir o presente e pensar num projeto de cidade que a gente quer para o futuro. Então, essa é a grande riqueza, né, de ter contato com isso, de você pensar num projeto, de engajar novos pensamentos para a gente pensar junto um futuro de município. E uma outra realidade, né, que possa ser viável para todos como uma terra de oportunidades. Sim, exato, para que a gente volte a ser sempre, volte e se perpetue como uma terra de promissão. Ok. Luan, agradeço a sua presença na área de pesquisa e também agradeço a você que nos assiste e convido, né, a você conferir as outras edições da área de pesquisa e a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.